Seja bem-vindo ao Dois Toques, a casa do futebol, chegando aos 30 mil inscritos aqui no nosso canal para a gente falar dessa 29ª rodada e das curiosidades, né? Foi uma rodada de muitas emoções, altos e baixos, torcida comemorando, vibrando, outras preocupadíssimas, enfim. E é claro que eu vou dar destaque à briga pelo título, Palmeiras, Botafogo, Fortaleza e Flamengo, por que não? Enfim, vamos dar destaques aí à briga pelo título e, é claro, a arbitragem do senhor Braulio da Silva Machado. Para quem achou que essa troca de arbitragem aos 48 do segundo tempo, tirando o camarada da Federação Carioca para botar o Braulio, que é cliente antigo da casa, não ia ter resultado, não teve resultado na tabela, mas 13 minutos de acréscimo. Primeiro deu 11, depois foi até 13. 13 minutos de acréscimo é quase mais um tempo. É uma prorrogação do jogo do Palmeiras e nem assim deu certo. É modus operandi CBF. Tem que abrir o olho aí para quem está incomodado com isso. E o Botafogo brincando, Botafogo disparando, o Botafogo fazendo aquilo que tem que ser feito dentro e fora de casa. Depois de um tropeço contra o Grêmio em Brasília, Botafogo tá aí um tempo sem jogar no Newton Santos, né? Não jogou contra o Grêmio, não vai jogar contra o Criciúma, tropeçou no Mané Garrincha, recuperou na Liga Arena, antiga Arena da Baixada, venceu o Atlético Paranaense fora de casa e, ó, abriu distância do Palmeiras. Vamos falar sobre isso, briga também lá embaixo, mas antes eu peço pra você deixar o seu like. E se você não conhece o nosso canal Dois Toques, a Casa do Futebol, fique sabendo que aqui nós apuramos tudo sobre os bastidores do esporte preferido dos brasileiros. Não somos os melhores mais no futebol, mas não tem problema, a gente gosta mesmo assim, né? Então a gente apura tudo, polêmica, bastidores de confusão, arbitragem e, é claro, jogo de futebol, que é o que a gente vai falar aqui, começando por Palmeiras e Bragantino. Olha, quase uma prorrogação, foi o primeiro tempo da prorrogação, né, de 15 minutos que o Braulio da Silva Machado deu em Palmeiras e Bragantino, e aí é claro que eu fui lá conferir, né, assistindo a partida, falei, não, vamos conferir para ver se realmente os 13 minutos eles fazem sentido, né, eles são justos. Bola parada durante o segundo tempo, 8 minutos. 8 minutos, contando substituição, contando enrolação, contando confusão dali, confusão daqui, 8 minutos. Depois o jogo teve um problema lá, após o apito final, né, 8 minutos, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, além dos acréscimos, mais acréscimos dos acréscimos. Aí fica realmente complicado, né? Se você for olhar Botafogo e Grêmio, que foi o jogo em que o Botafogo tropeçou, né? É o líder do campeonato, Botafogo. Quantos minutos de acréscimo? 7 minutos de acréscimo. E o goleiro do Grêmio fez uma cera, contando só o goleiro do Grêmio, uma cera de quase 3 minutos. Só o goleiro do Grêmio. E aí tem substituição, jogo parado e tal. Ele deu só 7 minutos. Não estou aqui defendendo um contra o outro, só estou dizendo o critério da CBF para escolher arbitragens à feição dos seus clubes preferidos, é claro, né? E o Braulio da Silva Machado é um dos preferidos aí do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Com 13 minutos de acréscimo, meu amigo, eu quero ver como é que ele vai explicar esses 5 minutos. Mas sabe qual é a verdade? Ele não vai explicar, porque não tem que explicar nada. Ninguém na CBF explica nada. Eu repito, cadê aquele áudio do VAR, da expulsão do Gregori, no jogo contra o Bahia, na Copa do Brasil? Eles sumiram com o áudio. Até hoje não divulgaram alguma coisa ali nos bastidores, algum acordo aconteceu. Não é possível que sumiram com esse áudio de VAR para justificar a expulsão do Gregori contra o Bahia, que determinou basicamente a eliminação do Botafogo. E aí, mais uma vez, a arbitragem determinando não na tabela. Repito, por quê? Porque o Palmeiras foi incompetente. Palmeiras foi incompetente, o Flaco Lopes foi incompetente, o Dudu foi incompetente, o goleiro do Bragantino fechou o gol. Mas se desse mole, botava aí mais 15, mais 20, até fazer o gol. Até fazer o gol. Então, assim, esse tipo de arbitragem, ele mancha o Campeonato Brasileiro. E aí, por um detalhe, o Palmeiras não conseguiu fazer o seu gol. Mas parece, né, que não é até fazer. É gol de prata. Mas não deu certo, né? Que bom pro futebol que não deu certo, porque 13 minutos foi demais, tá? E do outro lado,
O Botafogo venceu o Atlético Paranaense, não vou dizer sem sustos, mas controlando bem o jogo. O Atlético Paranaense deu, sei lá, 21, 25 chutes a gol. Um na Lua, outro em Saturno, Marte, parecia aula de ciência, né? Marte, Saturno, Urano, Plutão. Não, Urano não é mais sistema solar, parecia aula de ciências. Porque bola no gol mesmo, 3. Uma que obrigou o John a fazer uma boa defesa e de resto, Lua, Sol, enfim. E o Botafogo controlou as ações. O que está matando o torcedor do Botafogo do coração é que o Glorioso não mata o jogo. Ele tem time para matar o jogo, ele tem elenco, tem jogadores decisivos, finalizadores, jogadores de seleção e não mata o jogo. Em algum momento, isso já deu ruim, isso já deu problema. No jogo contra o São Paulo na Libertadores, deu problema. No jogo contra o Palmeiras na Libertadores, deu problema. Aí o Botafogo conseguiu a classificação porque tinha feito o resultado em casa e no outro conseguiu nos pênaltis. Mas um time que tem Igor Jesus, um time que tem Savarino, Luiz Henrique, e num banco, Júnior Santos, Matheus Martins, Tiquinho Soares, tal, por mais que não esteja numa boa fase, tem que matar o jogo. Tem que matar o jogo. Não pode ficar nessa de fez 1-0, agora vamos brincar de perder gols. Não pode. Mas tirando isso, para mim foi um jogo muito controlado. O Botafogo teve a mesma posse de bola do Atlético Paranaense. O Botafogo conseguiu vigiar o Atlético Paranaense, que ameaçou em alguns momentos, mas em nenhum instante fez aquela pressão, né? Como o São Paulo fez no Morumbi, por exemplo. E aí, é claro, tem a ver com a qualidade do adversário. O Atlético Paranaense está lá perto da zona de rebaixamento, no ano de seu centenário, né? E isso também diz muito sobre o resultado de ontem entre um Botafogo líder e um Atlético Paranaense que, por mais que tenha o seu campo como aliado, seu gramado como aliado, não ganha lá há mais de 2 meses, né? Há mais de 2 meses. É complicado. Complicou para o Atlético Paranaense e para o Botafogo ficou tudo maravilhoso, porque entra a data FIFA, o Botafogo tinha 1 ponto de vantagem, passa a ter 3. Não dá para descansar muito, por quê? Porque esses 3 pontos não significam nada além de uma rodada. E uma rodada, a vantagem pode ir para o espaço. Por quê? Porque o Palmeiras tem um saldo de gols melhor. Tem 4 gols de saldo a mais. Esse Botafogo e Criciúma pode ser muito importante para o Criciúma, para conquistar mais pontos e não cair, apesar de estar 7 pontos à frente da zona de rebaixamento, time de Santa Catarina, mas principalmente para o Botafogo, porque se você comparar Criciúma e Botafogo, o Botafogo tem que ganhar. O Botafogo tem que ganhar. E ganhar bem. O Palmeiras foi lá e goleou. O Palmeiras foi lá e meteu 5. Não vou dizer que o Botafogo vai meter 5, mas é bom fazer saldo de gols, exatamente para não ter só uma rodada. Aliás, não tem nenhuma rodada de vantagem, né? Porque lá, se o Botafogo perde e o Palmeiras ganha, o Palmeiras passa. O Palmeiras ganha de 1-0, o Botafogo perde, o Palmeiras passa, porque o Palmeiras tem um saldo melhor. Então esse jogo contra o Criciúma pode ser, se o Botafogo jogar o que joga, né? Porque futebol começa quando apita e termina quando apita novamente. Não é fora, é da seleção, não é tal. É o que joga dentro de campo. Então, vamos ver. O Botafogo tem grande chance de vencer bem o Criciúma pela qualidade das duas equipes. Alguns bons jogadores do Criciúma não vão poder atuar porque são jogadores do Botafogo. Estão emprestados, né? Então eu vejo uma possibilidade de o Botafogo colocar aí uma pontuação a mais sobre o Palmeiras, que pega o Juventude lá na Serra Gaúcha. E o Juventude engrossou para cima do Vasco ontem. 1-1 em São Januário. O Vasco é difícil de ser batido em São Januário. O Juventude pressionou mais ali no final do jogo. Então o Juventude chega com moral para cima do Palmeiras. Tropeçou em casa contra o Bragantino, buscou pontinho em São Januário e agora vai buscar pontos contra o Palmeiras. O Flamengo venceu o Bahia, mas é protocolar, né? O Flamengo sempre vence o Bahia. Ainda está a 9 pontos do Botafogo. Tem aquele jogo a menos, tal, mas enfim. Faltam 9 rodadas. Para o Flamengo chegar a 75 pontos, o Flamengo de 10 jogos teria que vencer 8. Né? Acho bem improvável. Pode acontecer? Pode, mas acho improvável. E ele tem que torcer para os adversários não vencerem nenhum. Então, assim, briga por título no Flamengo, tá no bolo. Tá no bolo. Mas aí tem que torcer por algo que não está acontecendo. O Palmeiras tropeçou no Bragantino, mas o Palmeiras vinha de 6 vitórias seguidas. Acho muito difícil o Palmeiras emendar sequência de derrotas a uma hora dessa, né? Fortaleza acho que pode ser ultrapassado pelo Flamengo em algum momento. E o Botafogo também não vejo. O Botafogo está com quase 70% de aproveitamento.
está fazendo um retorno muito bom. Um retorno bem parecido, aliás, com o que fez o turno. Tá? O Botafogo, aliás, idêntico, a mesma pontuação. O Botafogo tinha tropeçado no Grêmio, no turno tinha vencido. E no turno o Botafogo tinha empatado com o Atlético Paranaense e agora venceu. Então, na verdade, está idêntico. Nada me diz que o Botafogo vá baixar a guarda. Pelo contrário, acho que pode até melhorar o seu rendimento, porque no turno o Botafogo perdeu para o Criciúma por 2-1. Agora o jogo é no Maracanã. Bom, pode acontecer, mas acho mais fácil o Botafogo vencer, melhorando assim o seu aproveitamento em relação ao turno. Zona de rebaixamento, o Tricolor que venceu na quinta, deu uma respirada porque viu o Corinthians. O Corinthians estava quase saindo da zona, fez 2-1, virou festa, o Inter foi lá e empatou. O Inter foi lá e empatou, jogou aquela água, né, no chope do Corinthians e permanece na zona de rebaixamento. O Vitória, que também permanece, mas buscou um empate com o Galo na Arena MRV. O Galo poupou alguns jogadores e tal, não deu muito certo. O Galo desistiu do Campeonato Brasileiro, né, galera? Vamos ser sinceros que o Galo desistiu do Brasileirão. E o Cuiabá, cara, o Cuiabá que eu também já dava como rebaixado, o Cuiabá ganhou de São Paulo de 2-0, é inacreditável o trabalho do Zubeldia no São Paulo. Quando a gente começa a elogiar, ele vem e dá uma dessa. São Paulo perdeu os 2 jogos pro Cuiabá, no Morumbi e na Arena Pantanal. É inacreditável. Aí não dá para acreditar no São Paulo, né? Não dá para acreditar no São Paulo. E o Campeonato Brasileiro nos mostra o Botafogo como líder, botou mais pontos à frente do Palmeiras, Fortaleza ali rateando, Flamengo respirando com Felipe Luiz, de resto, sufoco, lágrimas e ranger de dentes. Eu fico por aqui. Beijo grande para você. E é claro, a eleição não me interessa. O compromisso é com você. Então daqui a pouco tem mais 2 toques, a Casa do Futebol. Valeu.